que acabaram com o país, né? Tem uma carta do Nabucco para ele, que o Nabucco falando assim, se você visse o que fizeram com o Brasil, porque o Nabucco ficou, e aí o Nabucco foi para os Estados Unidos, e aí de vez em quando vinha para o Brasil e tal. Então ele ainda teve algum contato. O Rebouças foi embora e não teve mais. Mas ele manteve correspondência com muitas pessoas. O que fizeram com o Brasil? A República acabou com o Brasil, né? Como? Como acabou exatamente? Por exemplo, então, quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram foi soterrar o projeto abolicionista. Então, quer dizer, a abolição aconteceu e tudo aquilo que existia para ser feito depois da abolição foi soterrar, esqueceram aquilo. Entendi. Fora isso, eles começaram a implementar projetos eugenistas no Brasil. Então, quer dizer, a eugenia estava chegando, aquela ideia de eugenia e tal, né? De branqueamento da população e tal. Tudo isso começa na República, não começa na monarquia. Na monarquia. Começa na República. Então, o racismo que a gente conhece hoje no Brasil, ele é fruto da República. Ele não é fruto da escravidão. Então, os caras começam a encampar aquela ideia de branqueamento da sociedade. Então, eles começam a fomentar, por exemplo, a imigração europeia e fazer lei para forçar o europeu a casar com o europeu, não deixar o europeu casar com o brasileiro, com o negro aqui, não. Então, eles queriam que os europeus viessem para cá, constituíssem família entre eles, para começar a branquear a sociedade brasileira. Caraca, que loucura, né? Essa porra. Projeto de eugenia mesmo. E aí tem... isso começa a aparecer nas leis, né? Uma tal de educação eugênica, educar para a eugenia. Aí a Sociedade Eugênica Brasileira, do Renato Kell, é fundada no Brasil. Então tinham projetos eugenistas que aconteciam no Estado brasileiro, né? A partir da República ter acontecido. Da República ter acontecido. E aí é curioso porque assim, essa coisa da eugenia, ela se mistura com uma coisa do sanitarismo da época. Porque veja, como é o nome dele? Ai, caramba, o nome vai fugir agora. O médico. Eugênio, tô brincando. Não, caramba, mano, o nome fugiu agora completamente. Um médico brasileiro negro, eu sempre falo dele. Daqui a pouco eu lembro. Então, assim, nessa sociedade eugenista brasileira, tinha projetos que eram mais voltados para o sanitarismo, porque o Brasil era cheio de doença, né? Malária, aquelas doenças de higiene. Tinha malária aqui também? Tinha, né? Tinha muita. Entendi. Né? Tinha muita, epidemia e tal. Por quê? E eram doenças assim, da pessoa viver perto de córrego, de as pessoas andarem descalças no chão e tal. Então, tinha um lance de higiene que foi muito importante na época e que o Rebouças, por exemplo, escreveu uma série de artigos sobre higiene pessoal, assim, porque para fazer com que os pobres tomassem consciência de que você não pode ficar andando descalço na rua, perto de lugar que tem bicho e tal, não sei o que lá. Então, quer dizer, para essa precariedade não se tornar nociva para as pessoas, então tinha toda uma ideia de higiene que tinha que acontecer. Que faz sentido, que né? faz todo sentido. Sim. Que faz todo sentido. Mas, né, junto a isso, tinha os projetos de eugenia também. E aí eles meio que se mesclaram e se confundiram. Mesclaram, porque aí tinha aquela ideia de que o africano ou o descendente africano era degradado, que a cultura era pior, e que o africano era menos evoluído, e que ele tinha que se juntando com o... Porque assim, aí tem duas coisas. Tinha uma ala que acreditava que a mestiçagem era uma coisa boa, né, que a miscigenação era uma coisa boa, e tinha uma ala que dizia que era ruim. Entendi. Então, alguns, como o Silvio Romero, por exemplo, que era um filósofo brasileiro e tal, ele dizia, não, se a gente começar os negros começarem a casar com os brancos, o elemento europeu vai prevalecer e vai melhorar a sociedade. Então, mesmo com uma ideia... Mas ele achava que ia ser bom. Tinha outra ala que dizia que era ruim. Não, porque a mestiçagem vai degradar o elemento europeu e vai piorar o país. Então veja a loucura, cara, que acontecia aqui no começo do século XX. Era essa, a discussão dos caras era essa. Pode crer. Né? Era mainstream então, essa discussão. Essa discussão era mainstream. O modo como o país se organiza na República é um modo oligárquico. Então o Brasil vira uma grande oligarquia. Quem tem poder manda. E quem não tem, obedece. Quem não tem, se ferra e obedece. Então, nunca mudou até hoje, né? Não mudou até hoje. Exatamente. Exatamente. O Nabucco fala exatamente isso para o Rebouças. Ele fala assim, olha, a situação dos negros no Brasil é um absurdo. Por quê? Porque eles não conseguem mais arrumar emprego, porque eles sofrem um preconceito atroz aqui. Então eles estão ficando onde? Pelas ruas. Estão se embebedando, estão se envolvendo na criminalidade. Então, assim,
entende? Sim, no finalzinho do século XIX, porque o Rebouças morreu em 1898. Entendi. Então ele recebe cartas do Nabucco falando isso, falando assim, ó, a situação do Brasil é essa. Os caras fizeram a república e abandonaram a população negra, empurraram a população negra para os morros, para as favelas, né? E eles estão vivendo em condições degradantes. Pegaram o nosso projeto e soterraram. Né? E aí o Rebouças não volta mais. O Brasil, para mim, é um país do passado. Acabou, nunca mais eu volto. Ele tinha razão. E ele é encontrado morto num penhasco. Até hoje não se sabe direito se ele se suicidou ou não. Ou se suicidaram. Não, ninguém matou, assim. Então, talvez ele tenha só caído também. Porque ele estava doente, ele já estava velho, e era um penhasco, assim, na beira do mar. Ele é encontrado nas pedras, lá embaixo, caído, lá morto. Entendi. Né? Então, ele caiu lá de cima. Então, assim, há quem defenda que ele caiu, né, que ele não faria isso e tal, não sei o quê. Então, os jornais da época, primeiro noticiaram que ele tinha se matado, depois começaram a noticiar e a família, né, começou a falar que não ia se matar e tal, e começaram a falar que ele caiu. Entendi. Mas o fato é assim, quando a gente lê as cartas dele, as últimas, ele tá muito deprê, assim, ele tava deprimido de fato, assim, com depressão e muito doente e tal. E então, assim, não é difícil pensar de fato que ele tenha se jogado. Então, quer dizer, imagina, cara. Você já estava velho, brasileiro. Já não conseguia mais andar direito? Sei lá. Não era nesse estado. Ele estava doente e tal, e assim, mas... mas o que mais me faz pensar é que, assim, é um mártir brasileiro, né, e um mártir da liberdade, entende? Então, a obra do Rebouças é uma obra a favor da liberdade. O projeto dele do pós-abolição é um projeto liberal. Ele é, inclusive... rejeitado pelos movimentos negros hoje por isso. Sério? Ninguém fala nele. Você até encontra coisa acadêmica ou livros escritos, mas assim, dentro dos movimentos negros e tal, ele é escanteado, assim, por quê? Porque ele não cabe dentro de um certo padrão de narrativa que hoje o movimento sustenta. Então, ele não serve, né? Então, para você encarar o Rebouças, você tem que encarar o liberalismo dele, que era o liberalismo letrado. Então, por exemplo, o projeto do pós-abolição dele tem citação do Adam Smith, tem citação do Frederic Bastiat, tem citação dos autores liberais da época, que ele leu, que ele conhecia. Né? Então, ele acreditava no liberalismo enquanto solução, né? No capitalismo como solução para o problema da desigualdade no Brasil. Né? Então ele acreditava nisso piamente, assim, e defendeu isso nos seus artigos, no seu livro e tal. Então, assim, para mim, ele é o maior brasileiro de todos os tempos, por todo esse histórico que ele tem, né? Por toda a trajetória de vida que não só ele, mas a família dele teve no Brasil, porque o pai dele também é um cara que, lá na Bahia, do nada, o cara, filho de uma ex-escrava com um português. E aí ele, lá na Bahia, eu não me engano, não sei se é a ilha de Itaparica, não, Itaparica é o Ernesto Carneiro Ribeiro, mas enfim, morava num município lá da Bahia, e ele arruma um emprego num cartório. E aí ele começa a trabalhar no cartório e começa a estudar lei, jurisprudência e tal, não sei o que lá, e aí ele fica craque nesse troço e pede uma licença para advogar, né, para virar o chamado rabo lá, né, que era um nome... segundo dizem, pejorativo até, é um advogado licenciado, né? Por que pejorativo? Eu não lembro por que rábulo era pejorativo, mas o sujeito... Não tinha nada a ver com preconceito racial. Não. É só qualquer um que... é um preconceito social. Exatamente. Né? Qualquer um que era advogado sem diploma era chamado de rábula. Entendi. Ele não fez faculdade de Direito. Pode crer. Mas ele sabia a coisa e ele pede uma autorização. E aí o Estado podia te conceder uma autorização para você poder advogar sem ter faculdade. Imagina. Quer dizer, hoje em dia não dá pra fazer isso, hoje né? não dá, você tem que ter a OAB. Se não tiver a OAB, você não pode. Verdade. Então hoje piorou muito hoje, né? É verdade, a gente tá num país menos livre, né, do que exatamente. 100 anos atrás. Com escravidão, certo? Então, quer dizer, claro, a gente tinha a mácula da escravidão ocorrendo. Mas um homem negro, lá no comecinho do século XIX, né, ele estuda e consegue, do mesmo jeito que o Luiz Gama conseguiu depois, né, uma licença para advogar. Então ele começa a advogar na Bahia, começa a ficar conhecido, começa a ficar famoso, e aí ele vai para a política, ele se torna lá deputado provincial e tal, e aí ele fica conhecido também, e aí ele resolve ir para o Rio de Janeiro.